Carolina Arruda Leite, uma estudante de 27 anos que enfrenta uma condição rara chamada neuralgia do trigêmeo bilateral, considerada a pior dor do mundo. Essa síndrome provoca choques elétricos no rosto equivalentes ao triplo da carga de uma rede de 220 volts. Aos 16 anos, Carolina teve a primeira crise de dor. Ela relata que vive à base de morfina somado a um tratamento com canabidiol, mas que isso não alivia. Pessoal, antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, deixem aqui mensagens de amor e compreensão para Carolina. Carolina Arruda vive em Bambuí, uma cidade no centro-oeste de Minas Gerais. Ela é casada e ela tem uma filha. Ela tomou a decisão dela e ela é apoiada por quem convive com ela e realmente a ama. Carolina está sofrendo uma série de ataques nas redes sociais, com mensagens falando coisas indevidas e também pessoas dizendo que ela deve aceitar Jesus e será curada. Gente, a noção passa longe de quem fica dando opinião na vida alheia, não é mesmo? Caroline, há 11 anos, luta diariamente com uma dor insuportável. Ela expôs o caso dela na mídia no intuito de conseguir auxílio por meio de uma vaquinha virtual. Para quem não sabe, a vaquinha virtual é um site que você acessa e lá tem os dados da pessoa e por que você deve doar o dinheiro para contribuir com a causa desta pessoa. Bom, então, desde que Carolina abriu a vaquinha, ela vem recebendo inúmeras mensagens de pessoas sugerindo que ela não tem fé, que ela deve procurar Deus e coisas desse tipo. Gente, só a Carolina sabe tudo o que ela passou no decorrer de todos os anos da vida dela. Então, a opinião das pessoas e o que elas ficam falando não interessa. Apenas faça oração. Isso ajuda muito mais a acalmar todas as pessoas. Carolina pede que as pessoas parem de entrar de forma não educada na vida dela e dos familiares dela. Parem de enviar mensagens para os familiares delas. Pessoal, vamos lá. Aqui vou explicar tudo para vocês o que é o problema da Carolina, o que já aconteceu, o que as cirurgias que ela já se submeteu e tudo o que ocorreu e como começou essa doença e o que vai acontecer com a Carolina, tá bom? A neuralgia do trigêmeo bilateral, quem sofre com esse problema descreve como a pior dor do mundo. A principal característica é uma dor súbita e intensa, que geralmente dura de alguns segundos a 2 minutos e normalmente na área da mandíbula. A dor surge de estímulos do dia a dia, como mastigar, falar ou escovar os dentes. A maioria dos casos tem origem desconhecida, mas muitos deles são associados à compressão do nervo trigêmeo, um dos 12 pares de nervos do crânio que estão ligados diretamente ao cérebro. Uma pequena parte dos casos ocorre por conta de esclerose múltipla ou tumores. A maioria dos pacientes responde bem à medicação, mas isso não acontece com todas as pessoas. E se o tratamento com medicamentos falhar ou ele não for tolerado, existem tratamentos cirúrgicos disponíveis. A Carolina já passou por 4 procedimentos cirúrgicos e nenhum deles trouxe o alívio esperado. O nervo trigêmeo possui 3 ramificações que vão para a região dos olhos, do nariz e da mandíbula. Quando uma artéria encosta ou comprime ele devido a uma má formação ou uma doença, ele é ativado e causa as crises agudas de dor. Depois que passa essa crise ali, que dura até 2 minutos, a pessoa ainda continua com o rosto dormente, com formigamentos e os olhos lacrimejando. Então, como a Carolina vem há 11 anos, desde os 16 anos dela, sofrendo diariamente com esse problema, ela optou pelo assistido. Esse procedimento é legalizado na Suíça desde a década de 1940, e ele ocorre quando uma equipe médica fornece medicamento para o procedimento, mas quem administra a dose é o próprio paciente, tá?
é diferente da eutanásia. A eutanásia, os médicos administram os medicamentos no paciente. Aqui no nosso país, no Brasil, os dois procedimentos são proibidos. Carolina, então, com a decisão dela tomada, está organizando essa vaquinha online. O valor total da vaquinha para cobrir as despesas da viagem e a estadia no país, além de custos médicos adicionais, é um valor pretendido de R$150 mil. Até hoje, dia 5 de julho, ela conseguiu arrecadar cerca de R$76 mil até este momento. Ela diz: esta decisão é profundamente pessoal e dolorosa, mas eu acredito ser a melhor solução para acabar com o sofrimento interminável que eu enfrento diariamente. Carolina, de 27 anos, faz parte da estatística de 13 a cada 100 mil pessoas que são diagnosticadas anualmente com neuralgia do trigêmeo. Essa que é a condição que as pessoas também falam como a pior dor do mundo. Caroline conta que a pior crise de neuralgia do trigêmeo foi quando ela não estava mais aguentando de dor e ela então enfiou porque ela queria se matar. Ela diz: cortei a minha e o meu marido me encontrou caída, toda ensangrentada, e me levou para o hospital. Caroline passou 2 meses internada em um hospital psiquiátrico após a tentativa de suicídio, para que ela pudesse receber um tratamento adequado para uma depressão profunda que ela desenvolveu devido à intensa dor associado à condição toda da vida dela, de tudo que ela vinha passando e tudo que passava na vida e na cabeça dela. A dor dura de segundos a minutos, mas como são centenas de crises durante o dia, os choques então se emendam um ao outro e ela sente dor constantes. As dores, as crises da Carolina são tão fortes que na maioria das vezes ela desmaia ou ela vomita muito. Carolina tinha 16 anos e estava grávida quando teve o primeiro episódio de dor da neuralgia do trigêmeo. Os pais pensavam que o forte incômodo era porque a estudante de veterinária tinha se recuperado recentemente de uma dengue e que essa dor que a menina estava sentindo poderia ser uma dor de cabeça ainda referente à dengue. Carolina diz: eu sentia uma dor muito forte do lado esquerdo do meu rosto. Eu me apoiava no sofá na casa da minha avó e gritava de dor, esperneava, batia as pernas e chorava de tanto que doía. E as crises de dor começaram a ser recorrentes. Logo em seguida, já foi descartada a possibilidade de ser uma sequela da dengue. E então, ela começou uma longa jornada em busca de um médico que pudesse descobrir a causa da dor tão intensa que ela vinha sentindo. Carolina só teve o diagnóstico depois de ter passado em 27 médicos. Já fazia quase 4 anos que ela tinha a doença. E o médico que fez o laudo da Carolina explicou que a demora para conseguir obter o laudo foi porque a jovem precisava passar por uma ressonância de cortes finos para ter a imagem que confirmava o quadro e que isso é difícil de conseguir. A doença pode não ter uma causa aparente e ser desencadeada por motivos como tumores na base do crânio, compressão vascular, processos expansivos do ângulo ponto cerebelar, artéria basilar, entre outros motivos. No caso dela, não houve nenhum episódio que desencadeou essa doença. Aconteceu porque a artéria cerebelar está encostando no nervo e fez com que ele se degradasse. Carolina então iniciou a longa jornada com tratamentos ineficazes para o caso dela. Quando ela recebeu o diagnóstico, ela passou a procurar quais seriam os possíveis tratamentos a serem feitos, para que ela não precisasse viver com a dor diariamente.
A primeira intervenção médica costuma ser medicamentosa com anticonvulsivantes, que podem ser associados a opioides por um curto período. A intervenção cirúrgica também é indicada, porém, o médico que deu o diagnóstico disse para Caroline logo de cara que ele não iria operá-la por ela ser muito nova, visto que ela estava com 16 anos quando isso começou. E ela demorou cerca de 3 anos para ter o diagnóstico e mais 3 para conseguir um médico para fazer a cirurgia nela. O primeiro procedimento cirúrgico aconteceu quando Carolina começou a ter uma forte crise de dor e procurou um pronto-socorro. Quando ela foi transferida para um hospital, a equipe de neurologia estudou o caso dela e decidiu operá-la. A primeira cirurgia foi a descompressão microvascular do lado esquerdo, que era onde ela sentia mais dor. Só que, mais ou menos 15 dias após esse procedimento cirúrgico, ela estava internada novamente e com as mesmas dores. Carolina passou por cirurgias que não aliviaram o sofrimento. Ela continuou tendo crises de dor por mais um ano, até que a mesma equipe de neurologia decidiu realizar uma outra cirurgia, só que desta vez o procedimento cirúrgico seria do lado direito. Ela fez uma risotomia por balão, que consiste em colocar um balão no gânglio do nervo, inflar e então ele seria morto. Uma semana depois, Caroline voltou com as mesmas dores. Não tinha resolvido nada. E então ela ouviu da equipe de neurologia que não havia mais nada a ser feito para melhorar o seu quadro. A única saída seria continuar indo ao pronto-socorro para receber medicação na veia e tentar amenizar um pouco as dores. Em uma internação, ela teve uma parada respiratória devido à quantidade de remédios que são injetados nela. Depois desse episódio, um neurologista de outro hospital decidiu fazer outra cirurgia nela. Ele realizou a neurólise por fenolização, tanto do lado esquerdo como do lado direito do rosto. E, novamente, isso não resolveu. Caroline não sente mais dor do lado direito porque ela teve uma paralisia deste lado. Essa cirurgia pode ser repetida a cada 6 meses, essa última que ela fez, ou 1 ano. E este período vai passando o efeito da neurólise por fenolização e o nervo começa a se regenerar. Só que depois que ela sofreu a paralisia do lado direito do rosto, ela não quer mais realizar nenhum procedimento cirúrgico porque é muito sofrimento. Ela diz: estou cansada de me submeter a cirurgias, de ter que ficar no hospital e continuar sentindo dores. Ela conta que teve que abrir mão de trabalhar, ela é estudante de veterinária, porque as crises não a possibilitavam de ter uma rotina normal e estudar. Ela atrasou a faculdade porque ela não consegue cumprir a carga horária normal, assistir às aulas práticas como os outros alunos por causa da dor. As crises em Carolina também fizeram com que ela deixasse a filha pequena com os avós, que a menina foi desde muito nova, com 1 aninho, a menina passou a morar com os avós, porque a Caroline tem as crises horríveis de dor. Ela precisa ficar no hospital, passou por cirurgias e não tinha condições de ter ali a neném com ela e o esposo, visto que quem acompanha a Caroline em toda essa jornada bem de perto é o esposo dela também. Hoje a Carolina toma medicamentos anticonvulsionantes, antidepressivos e opioides. E bom, pessoal, agora, por todos esses motivos e depois de tentar tudo o que era possível, a Carolina tomou a decisão da vida dela. Ela está indo para a Suíça fazer o procedimento. É uma história triste de uma pessoa jovem, linda e com toda uma vida pela frente. Mas nós devemos respeitar os nossos semelhantes, a história de vida deles, ter empatia, e o que nós podemos fazer pela Carolina e por todos os familiares dela é oração. Pessoal, pedimos por gentileza que se inscrevam no nosso canal para a gente acompanhar junto toda essa história da Carolina até o final. Em breve nós voltaremos aqui com mais notícias sobre ela, como foi o procedimento, se aconteceu, o que aconteceu na vida da Carolina, tá bom? E então, até a próxima matéria.